Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ana e hoje eu trago para vocês um vídeo sobre distribuição e quantificação da água na terra, que é apresentado a disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem. Nesse vídeo, a gente vai abordar alguns tópicos como uma breve introdução sobre a importância da água, a distribuição e quantificação dela na terra, o ciclo hidrológico e as consequências de uma possível escassez de água no mundo. Como sabemos, a água é um dos elementos mais abundantes na Terra, e ela é essencial para a nossa vida na mesma, pois desempenha papéis fundamentais em diversos ecossistemas. Ela, por exemplo, é utilizada pelos seres vivos para a sobrevivência, regulação térmica e manutenção dos seus processos vitais, além de ser muito importante na produção de alimentos e na geração de energia. O volume de água existente no mundo é de 1.386 vezes 10 elevado a sexta quilômetros cúbicos, e a sua distribuição no mundo é dada sendo 97,47% dela salgada e 2,53% doce. Dessa água salgada, 96,53% dela está presente nos oceanos, e dessa água doce, 68,70% dela é congelada, estando em geleiras, montanhas, 30,06% está presente em subsolos e apenas 0,27% está disponível para consumo. A quantificação da água na Terra refere-se à determinação da quantidade de água presente em diversos reservatórios e formas ao redor do planeta. Isso envolve a medição e a estimativa das quantidades de água em reservatórios como oceanos, rios, lagos, geleiras, aquíferos subterrâneos e até mesmo na atmosfera. Existem várias maneiras da gente quantificar a água na Terra, e alguns desses métodos são a medição direta, a modelagem hidrológica, o sensoriamento remoto e o balanço hídrico. A medição direta envolve a coleta e a medição física da água presente em um reservatório. Por exemplo, os oceanógrafos podem medir o volume da água dos oceanos por meio de satélites, navios e boias equipadas com sensores. A modelagem hidrológica mede a quantidade de água através dos modelos matemáticos e computacionais, e por meio dela é possível estimar a quantidade de água em diferentes reservatórios e acompanhar seu fluxo. Esses modelos consideram dados como a precipitação, a evaporação, o escoamento e as características geológicas. O sensoriamento remoto utiliza tecnologias de sensoriamento remoto. Como imagens de satélite, é possível obter as informações sobre a cobertura de água na superfície da Terra, e isso inclui a detecção de rios, lagos, reservatórios e áreas inundadas. E o balanço hídrico é uma abordagem que envolve cálculo das entradas e saídas de água em uma determinada área geográfica. Isso inclui a medição da precipitação, evaporação, escoamento superficial, infiltração no solo e retirada de água para uso humano e agrícola. E é importante a gente estar mencionando que a quantificação de água na Terra é um desafio complexo, pois a água está em constante movimento e seus reservatórios podem variar em termos de volume e disponibilidade. E, além disso, muitas vezes as estimativas são baseadas em modelos e amostragens limitadas, o que pode resultar em certa margem de erro. O ciclo hidrológico também é conhecido como ciclo da água e é um processo contínuo de circulação e transformação de água na Terra. Ele descreve o movimento da água na hidrosfera, entre a atmosfera, água do solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas. Isso envolve uma série de etapas interconectadas que ocorrem devido a diferentes formas de energia presentes na Terra, principalmente a energia solar. Os principais processos envolvidos no ciclo hidrológico são a precipitação, a infiltração, o escoamento, a evaporação, a transpiração, a evapotranspiração e a condensação. A precipitação é um processo pelo qual a água cai da atmosfera para a superfície da Terra. Isso ocorre quando as gotículas de água condensadas nas nuvens se tornam grandes o suficiente para cair de volta à superfície, em forma de chuva, neve, granizo ou garoa.
e a precipitação ela fornece água para rios, lagos e aquíferos. A infiltração é o processo pelo qual a água penetra no solo a partir da superfície. Quando ocorre a precipitação, parte da água é absorvida pelo solo, preenchendo os espaços vazios entre as partículas de solo. A água infiltrada pode mover-se verticalmente em direção aos aquíferos subterrâneos, fornecendo uma fonte de água subterrânea. O escoamento superficial é o movimento da água sobre a superfície da Terra. Quando a taxa de precipitação excede a taxa de infiltração do solo ou quando ocorre em áreas impermeáveis, como ruas e calçadas, a água flui sobre a superfície em vez de infiltrar-se. O escoamento superficial forma rios, córregos e, eventualmente, chega aos lagos, oceanos ou outros corpos d'água. A evaporação é o processo pelo qual a água líquida na superfície da Terra se transforma em vapor d'água na atmosfera. O calor do Sol aumenta a energia cinética das moléculas de água, permitindo que elas escapem da superfície líquida e se tornem vapor. A evaporação ocorre principalmente em oceanos, lagos, rios e outras massas de água expostas à energia solar. A transpiração é a perda de água pelos organismos vivos, principalmente pelas plantas, durante a fotossíntese. As plantas abrem seus estômatos para absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio. Esse processo permite a evaporação de água das folhas das plantas para a atmosfera. A transpiração é uma parte essencial no ciclo hidrológico, pois ajuda a movimentar a água do solo para a atmosfera. A evapotranspiração é a soma dos processos de evaporação de água da superfície da Terra e transpiração das plantas. Ela é a perda total de água para a atmosfera, como resultado desses dois processos. A evapotranspiração desempenha um papel crucial na circulação de água, uma vez que a água evaporada é transportada para a atmosfera, formando nuvens e contribuindo para a formação de precipitação. E a condensação é o processo pelo qual o vapor de água na atmosfera se transforma em gotículas de água líquida. Isso ocorre quando o ar quente e úmido se eleva, resfria e perde energia térmica. À medida que a temperatura diminui, as moléculas de água começam a se juntar e formar pequenas gotículas, resultando na formação de nuvens. A condensação é um importante processo para a formação da precipitação. A escassez de água na Terra pode ter várias consequências significativas para o meio ambiente, sociedade e economia, como a ameaça à biodiversidade, que, por meio da redução de corpos d'água e a seca de alguns habitats naturais, pode levar à perda de espécies, danos em ecossistemas aquáticos e terrestres e também o desequilíbrio destes ecossistemas. Pode resultar em impactos econômicos, pois através da escassez d'água, teríamos sérios problemas em setores que dependem fortemente da água, como a agricultura, a indústria de alimentos e energia e também o turismo. Essa escassez resultaria em dificuldades na produção e também aumentaria o custo de muitos produtos básicos. A crise sanitária está relacionada ao acesso à água limpa e segura, e sem água estando disponível para as pessoas, poderia resultar em aumento de doenças e em comprometimento em questões de higiene básica. Além disso, ela pode resultar em riscos para a segurança alimentar, porque, por meio delas, a falta de água resultaria na dificuldade de produção de alimento e resultaria em menor disponibilidade dessa produção, causando insegurança alimentar para as famílias. Além disso, um grande problema seriam os conflitos e tensões sociais, pois locais que possuíssem esse acesso ao recurso hídrico teriam vantagem em relação aos outros que não possuem, resultando em conflitos para poder ter acesso a esse território e geraria possíveis guerras. A principal referência utilizada na produção desse trabalho foi o Manual de Fundamentos, que está disponível no site do professor Moretti, na plataforma. Muito obrigado pela atenção de todos.